Preparei uma surpresa de aniversário, e descobri a maior mentira da minha vida. O cheiro adocicado de massa de bolo recém-saída do forno e o aroma vibrante de flores frescas preenchiam cada canto do nosso apartamento, misturando-se à fragrância suave do meu perfume favorito e ao eco quase inaudível da playlist de jazz suave que eu havia cuidadosamente selecionado. O dia 14 de maio, aniversário de Pedro, meu Pedro, irradiava em cada fibra do meu ser uma antecipação eletrizante, uma alegria quase infantil. Eu, Ana, estava no auge da minha felicidade. Meus dedos, ligeiramente manchados de glacê e de um pólen teimoso, deslizavam sobre a superfície lisa da bancada de mármore da cozinha, enquanto eu finalizava os últimos toques no bolo de 3 andares que havia passado a manhã inteira assando e decorando. Cada flor, cada arabesco de glacê, cada detalhe minucioso era uma declaração silenciosa do meu amor por ele. Um tributo comestível aos 5 anos de convivência que havíamos construído com tanto esmero, com tanta dedicação mútua. 4 desses anos foram passados sob o mesmo teto, em um lar que era, para mim, o santuário do nosso amor, o espelho da nossa união. Pedro, com seus 35 anos recém-completos, era a personificação da estabilidade, da gentileza e da inteligência. Seus olhos castanhos, profundos e expressivos, eram um poço de calma onde eu encontrava refúgio. Seu sorriso, sempre presente, desarmava qualquer preocupação, e suas mãos fortes, as mesmas que me acarinhavam à noite, eram meu porto seguro. Ele era um arquiteto renomado, com projetos ambiciosos e uma carreira brilhante, e eu, uma designer de interiores apaixonada pelo meu trabalho, complementava sua visão de mundo de forma harmoniosa. Sonhávamos juntos com uma casa no campo, com filhos correndo pelo jardim, com viagens inesquecíveis. Nossos amigos nos viam como o casal perfeito, a materialização de um romance de livro. A confiança entre nós era uma rocha inabalável, sólida, à base de cada plano, de cada risada compartilhada, de cada promessa sussurrada. Eu confiava em Pedro com a minha vida, com a minha alma, com o meu futuro. Nunca, em meus pensamentos mais sombrios, uma sombra de dúvida sequer ousou cruzar o limiar da minha mente. A ideia da festa surpresa surgiu há 3 meses, em um jantar descontraído com amigos. Eu queria algo grandioso, algo que ele jamais esqueceria, algo que simbolizasse a grandiosidade do meu amor por ele. O planejamento foi meticuloso, uma operação secreta que exigiu coordenação, dissimulação e um investimento emocional e financeiro considerável. Convoquei nossos amigos mais próximos, sua irmã, Lúcia, que morava em outra cidade, e até alguns de seus colegas de trabalho mais antigos. Aqueles que ele mencionava com carinho. A lista de convidados ultrapassava as 70 pessoas. O local escolhido foi o salão de festas do nosso próprio condomínio, um espaço elegante e discreto que seria perfeito para a celebração. Passei semanas incontáveis negociando com o buffet, escolhendo a decoração, elaborando uma playlist que incluía todas as músicas que marcaram nossa história, e até mesmo coordenando um vídeo com depoimentos de amigos e familiares, a maioria deles gravados com extrema dificuldade para não levantar suspeitas. Eu me dediquei de corpo e alma a cada detalhe, cada pequeno pormenor, cada minúscula peça daquele quebra-cabeça de felicidade. Minhas horas de sono diminuíram, minha energia foi canalizada para este projeto secreto, mas cada sacrifício era recompensado pela visão de seu rosto iluminado de surpresa e alegria. Pedro, por sua vez, estava completamente alheio a toda a movimentação. Ele acreditava que passaríamos o dia do seu aniversário em um jantar íntimo, em um restaurante que havíamos visitado em nosso primeiro encontro. Ele falava sobre seu aniversário com uma calma quase despreocupada, um traço de sua personalidade que eu sempre admirei. Havia apenas um pequeno ponto, uma pequena sombra, em seu passado que eu nunca consegui decifrar completamente. Ele sempre foi um tanto evasivo sobre sua família de origem. Mencionar seus pais que moravam em uma pequena cidade do interior ou a infância, parecia causar-lhe um certo desconforto, um leve desvio no olhar. Ele dizia que eram assuntos complicados, que a relação com os pais não era das melhores, e eu, respeitando seu espaço, nunca insisti. A família para ele parecia ser um tabu, uma página virada. Mesmo assim, eu havia convidado uma tia dele, Marisa, que eu havia conhecido em um evento familiar há alguns anos. Ela havia respondido com um e-mail enigmático, dizendo que faria o possível para ir, mas que era uma surpresa que poderia ter consequências inesperadas. Eu havia interpretado como nervosismo dela em relação à surpresa, e descartei a estranheza. Naquela manhã de sábado, enquanto eu corria de um lado para o outro, colocando as bandeirolas de feliz aniversário, e as fotos de nós dois que iriam decorar o salão, meu coração palpitava de ansiedade e emoção. O salão estava quase pronto.
O buffet chegará com seus deliciosos canapés e doces. Os músicos ajustavam seus instrumentos e os primeiros convidados, alguns mais próximos, começavam a chegar, ansiosos por participar daquela alegria contagiante. Amigos de Pedro, colegas de trabalho, minha família, todos ali, unidos em um só propósito: celebrar a vida do homem que eu amava. Lúcia, a irmã de Pedro, havia chegado mais cedo, vinda de sua cidade, e me ajudava com os últimos detalhes, sua presença um alívio em meio à correria. Ela estava animada, sorridente, e me garantiu que Pedro não desconfiava de nada. Pedro havia saído para uma reunião de última hora com um cliente importante, uma desculpa que eu mesma havia arquitetado com seu cúmplice, nosso amigo Paulo, para afastá-lo do apartamento enquanto a surpresa era montada. Ele deveria voltar em 1 hora. Eu estava verificando a posição do projetor para o vídeo que eu havia preparado quando percebi que faltava uma foto específica. Uma foto de quando éramos adolescentes que Pedro havia mencionado que guardava em uma caixa antiga no fundo do armário do nosso escritório. Ele era muito apegado a memórias e sempre as guardava em caixas específicas, arrumadas por data. Aquela foto era crucial para a linha do tempo que eu havia montado no vídeo. Com a mente totalmente focada na tarefa, eu me dirigi ao escritório de Pedro. O cômodo era para mim um santuário, um espaço onde ele passava horas projetando seus sonhos e seus edifícios. Raramente eu entrava ali sem sua permissão, respeitando sua necessidade de privacidade. No fundo do armário, escondida atrás de pilhas de livros de arquitetura e pastas de projetos, havia uma caixa de madeira antiga, empoeirada com o nome Memórias, antes de Ana, escrito à mão. Era uma caixa que ele nunca me deixou abrir, dizendo que eram coisas do passado que não importavam mais. Eu, claro, respeitei. Mas naquele momento, a urgência da foto me fez ignorar qualquer limite. Eu a abri, buscando o álbum de fotos que ele costumava guardar ali dentro. Dentro da caixa, em vez de apenas um álbum, havia um emaranhado de lembranças, cartas amareladas, um pequeno ursinho de pelúcia gasto, um relógio de bolso antigo, e alguns documentos. No fundo, sob uma pilha de fotografias avulsas, havia um álbum com capa de couro diferente dos nossos. E junto a ele, um pequeno envelope pardo com a caligrafia de Pedro. A curiosidade, agora, era mais forte do que a busca pela foto. Tirei o envelope e o abri. Dentro, um certificado de casamento. Meu coração gelou. Não era o nosso. O nome de Pedro, sim, estava lá. Mas o nome da noiva era outro, Isabela Costa. A data 6 anos antes do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro beijo, do nosso primeiro "eu te amo". E a foto que veio logo em seguida rasgou meu peito. Pedro, mais jovem, sorridente ao lado de uma mulher linda com um véu e um vestido de noiva. No colo dela, um bebê não mais de 1 ano, com os olhos castanhos e o sorriso que eram inconfundivelmente de Pedro. O ar faltou nos meus pulmões. O som das risadas dos convidados no salão de festas, antes alegre, agora parecia distante, abafado, quase sádico. Minhas mãos tremiam tanto que os documentos escorregaram, espalhando-se pelo chão do escritório. A certidão de casamento, a foto da família. A minha vida inteira, a minha história com Pedro, tudo que eu acreditava ser verdade, desmoronou em um instante. As memórias de seus pais complicados, da infância difícil da tia Marisa com suas consequências inesperadas, tudo se encaixou com uma clareza brutal, com a força de um raio que me atingiu em cheio. Ele não tinha uma família complicada. Ele tinha outra família. Uma família que ele escondeu de mim por 5 anos. Uma esposa. Um filho. A náusea subiu pela minha garganta e eu corri para o banheiro, vomitando a alegria, a expectativa, o amor que eu havia investido em Pedro. As lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo meu rosto, quentes, salgadas, misturando-se à bilha amarga. Eu não era apenas traída, eu era uma mentira. A história que eu contava para mim mesma, a vida que eu imaginava ter, tudo era uma ilusão, uma farsa cuidadosamente construída. Todas as suas juras de amor, todos os nossos planos para o futuro, as promessas de uma vida juntos, tudo pulverizado pela imagem de um bebê com o sorriso de Pedro. Voltei para o escritório, meus passos arrastados, minha alma em pedaços. Peguei o álbum de fotos. Mais fotos de Pedro com a mulher, com o menino, crescendo. Festas de aniversário, natais, momentos em família. Uma vida inteira que ele viveu, que ele escondeu, que ele me negou. A dor era física, um buraco negro em meu peito que sugava toda a minha energia, toda a minha razão. De repente, meu celular vibrou. Era Paulo, nosso amigo, o cúmplice da surpresa. Ana, onde você está? Pedro está a caminho. Os convidados já estão todos aqui. Venha logo. A voz dele era alegre, cheia de expectativa. A ironia era cruel, insuportável. Eu estava prestes a dar a ele a maior surpresa de sua vida.
e ele estava prestes a me dar a maior dor da minha. Eu me recompus, limpando as lágrimas, forçando um sorriso em meu rosto desfigurado. Não podia desabar agora. Não podia estragar a festa que tantos haviam se dedicado a construir. Eu precisava confrontá-lo, mas não ali, não na frente de todos. Eu precisava de um momento, de uma estratégia. Liguei para Lúcia, sua irmã, minha voz estranhamente calma. Lúcia, preciso de sua ajuda. Venha ao escritório. E traga um dos álbuns de fotos que ele tem lá, um que ele nunca me deixou ver. É importante. Lúcia chegou em segundos, seu rosto expressando preocupação ao ver meu estado. Ana, o que aconteceu? Você está pálida. Os convidados estão perguntando por você. Eu apenas a olhei, estendendo o certificado de casamento e a foto de Pedro com o bebê. Seus olhos se arregalaram em choque, sua boca aberta em um "oh meu Deus" sussurrado. Ela pegou o álbum que eu havia deixado cair e o abriu. Mais fotos. A verdade se desdobrando diante de nós, cruel e implacável. Não, não é possível. Pedro, ele nunca me contou nada sobre isso. Eu juro, Ana. Eu não sabia. Eu juro. As lágrimas brotaram nos olhos dela genuínas, de dor e surpresa. Lúcia, que sempre foi transparente, era uma vítima tanto quanto eu. Eu sei, Lúcia. Eu acredito em você. Mas preciso que me ajude agora. Ele está chegando. Não podemos estragar a festa de todos. Eu vou agir como se nada tivesse acontecido. Mas preciso de um plano. Preciso que você o distraia depois que ele chegar. Preciso de alguns minutos a sós com ele. No nosso apartamento. Minha voz era fria, calculista, a raiva me dando uma clareza assustadora. Pedro chegou pontualmente como sempre. Entrou no salão de festas, onde uma multidão o aguardava em silêncio. As luzes acenderam, e o coro de surpresa explodiu, ensurdecedor e alegre. Seu rosto, iluminado de surpresa genuína, de alegria, de emoção, era a imagem que eu havia sonhado por meses. Ele abraçou a todos, riu, agradeceu. E então seus olhos encontraram os meus. Eu olhei, um sorriso forçado em meus lábios, mas com um oceano de dor e traição em meus olhos. Ele se aproximou, me abraçou, me beijou, como se nada tivesse acontecido. Meu amor, eu não acredito. Você fez tudo isso por mim? Suas palavras, antes doces, agora eram um veneno em meus ouvidos. Eu acenei com a cabeça, incapaz de proferir uma palavra sem que minha voz traísse a tempestade que se agitava em meu interior. A festa começou, e eu me forcei a sorrir, a rir, a interagir com os convidados. Eu era a anfitriã perfeita, a noiva apaixonada, a mulher feliz, mas por dentro, eu estava morta. Cada abraço, cada brinde, cada "vocês são um casal lindo", era uma facada. A dor era excruciante, mas eu mantinha a fachada, a máscara da felicidade, por respeito a todos que estavam ali. Lúcia, conforme o combinado, agiu rapidamente. Ela puxou Pedro para um canto, dizendo que precisava da ajuda dele com um problema técnico no vídeo de homenagem, uma desculpa esfarrapada que ele, ingenuamente, engoliu. Enquanto eles se dirigiam ao fundo do salão, eu me aproximei de Paulo. Paulo, preciso que você me faça um favor. Pedro e eu tivemos um pequeno desentendimento, e preciso conversar com ele a sós, no apartamento. Você pode ficar de olho nos convidados por alguns minutos? Paulo, percebendo a seriedade em meus olhos, acenou com a cabeça, preocupado, mas sem questionar. Eu me dirigi a Pedro, minha voz suave, quase imperceptível em meio à música e às conversas. Amor, preciso de você por um minuto. Há algo que quero te mostrar no apartamento, algo que não deu tempo de colocar no vídeo. Ele me olhou curioso, e seguiu-me para fora do salão. A cada passo, meu coração martelava no peito. A verdade estava prestes a ser revelada. No apartamento, o cheiro de café e bolo já havia diminuído, substituído por um silêncio tenso. Eu levei diretamente para o escritório, para a caixa. Ele me olhou confuso. O que é, amor? Eu não disse nada. Apenas abri a caixa e joguei os documentos no chão. A certidão de casamento, as fotos com a mulher, com o bebê. Seus olhos se arregalaram em choque, seu rosto empalideceu. O ar se tornou denso, pesado e irrespirável. Ana, ele sussurrou, a voz carregada de horror e desespero. Eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando, eu gritei, minha voz ecoando pelas paredes do escritório, carregada de toda a dor, raiva e traição que me consumiam. Não é o que eu estou pensando, Pedro. Eu estou vendo você sorridente, com uma esposa e um filho nos braços. Uma vida inteira que você me escondeu por 5 anos. 5 anos, Pedro. O que você me diz sobre isso? Que mal-entendido é esse, Daniel? A troca acidental de nome e a fúria em minhas palavras, tudo revelava o meu estado de espírito. Ele tentou se aproximar, com as mãos estendidas, os olhos marejados de lágrimas.
Ana, por favor, é mais complicado do que parece. Eu fui casado na minha cidade natal. Tivemos um filho. Mas ela me deixou. Disse que eu era um fracasso. Fiquei devastado. Eu me mudei para cá para recomeçar. Eu não queria que meu passado estragasse nosso futuro. Eu ia te contar, Ana, eu juro. Eu só não encontrei o momento certo. Suas palavras, antes tão convincentes, agora eram apenas ecos vazios de uma mentira desmascarada. Não encontrou o momento certo. Eu ri, um riso histérico e sem humor. 5 anos, Pedro. 5 anos. Você ia me deixar planejar seu aniversário, nossa casa no campo, os nossos filhos, enquanto você tinha uma esposa e um filho em outra cidade? Enquanto você me jurava amor eterno, você estava vivendo uma mentira. Você me transformou em uma amante, Pedro. Em uma mulher que dorme com um homem casado. A humilhação era esmagadora, sufocante. Não, Ana. Não é isso. Eu me divorciei dela. A gente terminou há anos. Ela não quis vir para cá. Eu visito meu filho às vezes em segredo para não te preocupar. Ele é meu filho, Ana. Eu não podia simplesmente abandoná-lo. Eu amo você, Ana. Eu juro que amo você. Você ama o quê, Pedro? A mentira que você criou? A vida que você construiu sobre as ruínas da minha? Eu não te conheço, Pedro. Eu nunca te conheci. O homem que eu amei, que eu confiei, que eu construí uma vida junto. Ele nunca existiu. Ele foi uma invenção sua, uma farsa. E a tia Marisa? A consequência inesperada. Ela sabia? Sua irmã sabia? Meu olhar se fixou nos dele, buscando a verdade em meio a tantas mentiras. Ele hesitou, os olhos desviando para o chão. Minha irmã. Ela sabia de parte da história. A tia Marisa, ela sabe tudo. Elas me ajudaram a esconder isso de você. Eu pedi. A revelação foi outro golpe, mais profundo ainda. Lúcia, minha amiga, minha cúmplice na surpresa, também fazia parte da farsa. O círculo de traição se expandia, me engolindo por completo. A raiva me deu uma força que eu não sabia que possuía. Saia da minha casa, Pedro. Agora. Leve suas mentiras, sua esposa e seu filho para outro lugar. Eu não quero mais te ver. Nunca mais. Você está morto para mim. Ele tentou se aproximar, implorar, mas eu recuei, sentindo nojo de seu toque. Ana, por favor. Pelo nosso amor. Não há nosso amor, Pedro. Nunca houve. Só uma grande e elaborada mentira. Saia. Minha voz era fria, cortante, final. Ele, percebendo a inutilidade de suas súplicas, recolheu os documentos do chão, com a cabeça baixa e saiu do escritório. Eu o ouvi sair do apartamento, o som da porta batendo com o estrondo que ecoou o fim de uma era. O salão de festas continuava vibrando com a música e as risadas, um contraste cruel com o silêncio mortal do nosso apartamento. Lúcia e Paulo apareceram no escritório, seus rostos pálidos, seus olhos cheios de culpa e tristeza. Lúcia, em particular, estava desolada. Ana, me perdoa. Eu juro que eu não queria. Pedro me implorou para não te contar. Ele disse que me tiraria o meu sobrinho se eu fizesse isso. Eu olhei para ela, a dor se misturando à decepção. Você escolheu proteger a mentira dele, Lúcia. Escolheu ser cúmplice de uma farsa que destruiu a minha vida. Eu não sei se consigo te perdoar. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, lágrimas e desespero. A festa de aniversário se transformou em uma cena de crime emocional. Os convidados foram embora, chocados, confusos, alguns com raiva de Pedro, outros com pena de mim. Eu me isolei, trancada no apartamento, revivendo cada momento, cada palavra, cada mentira. A humilhação era insuportável. Como pude ser tão cega? Como pude amar um homem que era, na verdade, um completo estranho? Minha família, ao saber da verdade, ficou chocada e revoltada. Meus pais, que adoravam Pedro, ficaram devastados. Minha mãe chorou comigo por dias, seu coração partido pela minha dor. Meu pai, em sua quietude, me abraçou com uma força que me transmitiu o apoio inabalável que eu precisava. Eles me ajudaram a pegar os cacos, a juntar os pedaços. O processo de divórcio foi rápido e sem contestação. Pedro, envergonhado e humilhado, concordou em ceder todos os bens que tínhamos em comum, incluindo o apartamento, que estava majoritariamente pago com o meu dinheiro e minha herança. Ele foi para sua cidade natal, para sua outra família, que eu soube depois, não o recebeu de braços abertos. A esposa Isabela havia se ressentido profundamente da sua ausência, e o filho, que agora era um adolescente, se sentia abandonado pelo pai. A reconstrução da minha vida foi lenta, meticulosa, dolorosa. A cada dia eu me esforçava para encontrar um novo propósito, uma nova razão para viver. Minha terapeuta, doutora Clara, me ajudou a processar a dor, a raiva, a decepção, a humilhação. Ana, você foi vítima de uma manipulação cruel. A culpa não é sua. Você amou, você confiou, você se entregou.
Isso é uma virtude, não uma falha. Suas palavras lentamente começaram a se infiltrar em minha alma ferida. Com o tempo eu comecei a me reencontrar. Voltei ao meu trabalho de designer de interiores com mais paixão, mais dedicação. Mudei a decoração do apartamento, transformando-o em um espaço que era verdadeiramente meu, sem as memórias dele. Comecei a viajar, a explorar novos lugares, a conhecer novas pessoas. Aprendi a amar minha própria companhia, a confiar em meus instintos, a ouvir minha voz interior. A ferida da traição de Pedro nunca cicatrizaria completamente, mas se transformaria em uma cicatriz, um lembrete vívido da minha força, da minha resiliência, da minha capacidade de superar o inferno e emergir mais forte. Lúcia, a irmã de Pedro, tentou se reaproximar, pedindo perdão incessantemente, mas eu não conseguia. A imagem dela, cúmplice da farsa, me feria profundamente. Eu a perdoei, sim, por mim, para me libertar do rancor, mas a amizade que tínhamos estava morta, sem chances de ressurreição. Anos se passaram. Eu estava em um novo relacionamento, com um homem gentil e honesto, que valorizava a transparência, que não tinha segredos. Eu tinha aprendido a confiar novamente, mas com cautela, com sabedoria. A lembrança daquele 14 de maio, do bolo, das flores, da música, do surpresa, e da caixa empoeirada no escritório, ainda me visitava, como um fantasma do passado. Mas já não me paralisava. Um dia, por acaso, vi uma notícia online. Pedro havia sido preso por fraude em sua cidade natal. Descobri que ele havia tentado aplicar golpes semelhantes aos clientes, usando a mesma fachada de arquiteto renomado. A mentira era sua natureza. A traição, seu modus operandi. Eu não senti alegria, apenas um cansaço profundo. A maior mentira da minha vida, aquela que eu descobri em meio a uma surpresa de aniversário, me ensinou a maior verdade sobre mim mesma. Minha capacidade de amar, de confiar, de me entregar, era uma força, não uma fraqueza. E minha capacidade de me reerguer, de me reconstruir, de me redescobrir, era a minha maior vitória. A vida continua com seus desafios e suas alegrias, mas agora eu estava pronta para enfrentá-los, com a cabeça erguida, o coração em paz, e a alma mais forte do que nunca. A surpresa de aniversário se tornou o divisor de águas da minha vida, o momento em que a ilusão ruiu para dar lugar à realidade, e a dor se transformou em sabedoria. E eu, Ana, estava finalmente livre para ser quem eu realmente era, sem as amarras de uma mentira.